Como fazer uma transição de carreira em apenas 68 segundos? Primeiro a gente vai achar o seu Ikigai, que é uma atitude no qual você tenha prazer e possa focar sua vida. E ela é selecionada por 4 coisas. Uma atividade que você seja bom nela, que você ame essa atividade, que você possa ganhar dinheiro com ela e que o mundo precise disso. Assim que você escolher uma atividade que preenche essas 4 coisas, você achou o seu Ikigai, ou seja, o seu nicho, algo que você pode fazer com toda a confiança. A segunda coisa é avaliar a liberdade. Então, por acaso essa oportunidade tem liberdade de tempo, tem potencial de liberdade de tempo, trabalhar quando você quiser? Segundo, liberdade geográfica, você consegue trabalhar onde você quiser? Terceiro, liberdade financeira, isso vai te dar muitos ganhos. E por quarto, liberdade de escala, ou seja, você consegue atender várias pessoas usando o mesmo tempo. Então, quantos pontos essa oportunidade preenche? Terceiro passo, depois que eu definir isso, o que eu faço? Eu vou juntar uma reserva de emergência, certo? Para manter ao menos 6 meses. Então tem que ter 6 meses de dinheiro guardado para suprir o seu estilo de vida. E é óbvio que você não vai guardar isso na poupança, e sim pelo menos num CDB. Assim você está mais seguro de imprevistos no novo negócio. Então vamos explicar o Reels agora, né? Muitas pessoas, elas, durante algum momento da vida, a maioria vai fazer uma transição de carreira. Muito difícil uma pessoa que, quando tá pequeno, fala, olha, eu quero ser isso, e aí ele é isso, e pronto, nunca mudou de carreira. A maioria das pessoas, elas vão se encontrar um momento da vida e ela vai precisar fazer uma transição. Às vezes, ela nem muda de área, mas ela tá trabalhando para alguém, ela abre seu próprio negócio, ou ela vai querer uma oportunidade diferente em outra empresa. Então isso é muito comum, né? Muitas vezes você quer abrir um negócio novo, em um nicho diferente. Então como saber que eu vou investir em um nicho que vai ser bacana, que eu vou investir num negócio que vai ser bacana? E aí a gente avalia várias questões, né? Não só se dá dinheiro, porque é uma das questões que as pessoas mais veem, só que não é a questão mais importante. Por quê? Porque se você fazer uma coisa bem feita, ter um carrinho de cachorro-quente, você consegue montar uma franquia e ter dinheiro. Então muitos erram nisso, nessa questão de escolher pelo dinheiro, porque lá no futuro eles vão ser esmagados pela concorrência que é apaixonada pelo seu nicho. Então, aquela pessoa que ela é mais apaixonada pelo seu nicho, ela tem muito mais disposição para estudar, ela tem muito mais energia, e ela vai acabar na concorrência destruindo você, que vai ficar brigando com os outros também, que não são apaixonados pela profissão, pelo preço mais barato, certo? Então é uma péssima escolha, né? Muita gente escolhe isso, né? Principalmente o pessoal que escolhe uma área, exemplo assim. Imagina o que está acontecendo com o direito hoje, está saturando no Brasil, né? Então, advogado, a parte de nutricionista, aí a gente até tende a ver uma grande saturação da medicina nos próximos anos. Do marketing está acontecendo agora, todo mundo falando de marketing, né? Douglas, quer dizer que eu não devo investir nessas áreas? Óbvio que deve, se você tiver paixão. Aí nunca vai existir saturação para quem é bom na área. Para quem não é bom, sempre a área está saturada e o mercado está ruim. Lá, primeira coisa, existem centenas de áreas no mundo, óbvio. E várias áreas você pode se dar bem. Exemplo, eu já passei por 17 áreas diferentes no qual eu tenho formação. E o que acontece? Na maioria delas eu me dava bem, eu gostava de fazer. Então, eu já fui auxiliar de professor de inglês, desde com 14 anos me tornei auxiliar. E aí tinha um processo na escola que se você se tornasse auxiliar, né, era uma vaga de trabalho, você acabava não pagando o curso. Então, ali eu já me tornei professor com 14 anos de idade. Depois eu fiz TI, gostei. Fiz hardware, gostei. Fui para a área de gestão comercial, gostei, gestão industrial, achei muito bacana, ganhei um prêmio na época da ETEP por montar um dos melhores projetos, a gente montou todo um projeto de fábrica. Então, exemplo, fiz logística, fiz várias coisas, então eu gostei de várias coisas, mas qual escolher, então, entre tantas opções? A primeira etapa, o primeiro segredo, então, é testar coisas novas, é fazer experiência. Lembro que uma vez um professor, estava estudando, um professor de filosofia me deu uma ótima estratégia, que é, quando você tiver um filho, pega esse filho e leva ele para conhecer profissões. Leva ele no marceneiro, leva ele no ferreiro, no policial, no advogado, para você ver como que é a rotina, né, para fazer experiência. Por isso, muitas vezes, os cursos profissionalizantes na infância são tão importantes. É para o garoto escolher ali a profissão dele? Não, é para ele ter uma experiência, então sem pressão, né? Eu fiz de tudo, fiz um pouco de tudo. Isso me ajudou a ter um discernimento muito melhor do que eu queria fazer futuramente, né?
Então vamos lá, a primeira coisa é se dar experiência. Então dentro da sua casa, lendo livros, você não vai aprender muita coisa de experiência. Não tem como você aprender a nadar lendo livros de natação. Então primeiro, tenha experiência. E é claro que algumas profissões você não pode chegar e já trabalhar na área. Então primeiro, faça um teste, faz um cursinho. Começa a fazer um cursinho na área que te dê a oportunidade de colocar um pouquinho a mão na massa. Faz um curso online. Faz um trabalho voluntário na área. Muitas vezes você pode pegar alguma dessas áreas e fazer um trabalho voluntário, certo? Ver entrevistas na área. Ou, vou dar exemplo, esses dias eu fui fazer aquela questão do meu cabelo, né? Pra não deixar a entrada crescer, certo? Não ficar calvo. Só que eu não fui lá só para fazer o teste. O que acontece? Eu fui lá para conhecer a franquia, porque eu queria ver se para mim futuramente seria um bom negócio abrir uma franquia daquela, que achei muito legal, o processo e tudo mais, e eles vendem franquia, eu falei, vou lá conhecer. Então eu fui cliente para ver com uma experiência. Então muitas vezes você pode fazer um processo numa área que você queira abrir, que você queira trabalhar, e ir lá e ser o cliente para conhecer. Então vamos lá, tive algumas experiências, fiz uma lista de 100 coisas que eu quero fazer, viajei, andei de elefante, de tapete voador, fui para os Estados Unidos, fui para o Japão, fui para vários lugares, fiz uma lista de coisas que eu queria experienciar e experienciei. O que eu posso fazer agora? Fazer o seu Ikigai, fazer uma lista de coisas que se encaixam em algo que pode dar um futuro para você. Então o Ikigai, eles são 4 coisas, né? Então imagina que você fez várias coisas e agora a gente precisa escolher uma para você focar, alguma coisa que você gostou, que você seja bom, porque você pode gostar, mas se você não for um pouco bom, aí não tem como também, né? E se você for bom e não gostar, vai ficar forçado. Várias áreas eu era bom, só que eu não gostava, e por isso eu não fiz elas. Quando eu trabalhei, eu lembro, trabalhando com franquias, eu já trabalhei vendendo franquias, eu bati recorde, só que não me fazia feliz. Então, fizemos uma lista de várias coisas, via qual eu gostei. Depois eu vou fazer a segunda. Vamos passar pelo segundo filtro? Quais dessas coisas eu sou bom? Qual dessas coisas as pessoas falam que eu sou bom? Né? Então as pessoas falam assim, nossa, você está fazendo bem feito, né? Então se é uma coisa que você goste, certo? Por uma coisa que você enche o saco das pessoas até falando sobre isso. Segunda coisa, uma coisa que seja bom, né? E não vai ser... Todo mundo fala que isso é ruim, aí não tenta. A não ser que você tiver muita confiança nisso, né? Aí vai ser que nem o Albert Einstein, né? Então, segunda coisa, uma coisa que seja bom. Você não precisa ser o melhor, você precisa ser um pouquinho melhor que a média, tá entendendo? Você não precisa, eu sou muito bom. Porque ninguém começa uma coisa sendo muito, muito, muito bom. Só é uma coisinha que você é um pouquinho melhor que a média, certo? Se já for melhor que a média, você pode trabalhar isso para você ser melhor. Mas você precisa ter um pouquinho de aptidão, um mínimo de aptidão para isso. Terceiro filtro é o quê? É ver uma coisa que você pode ser paga. Gente, tudo que surge um problema ali, que pode ter um problema, você pode pagar para resolver esse problema. Entende? Então, qualquer coisa ali que, poxa, a pessoa quer chegar no ponto A e não consegue. Ela está no ponto A, quer dizer, e quer chegar no ponto B e não consegue. Ela tem um problema nesse caminho. Você pode ajudar ela a passar por isso e você cobrar por isso. Certo? Então eu ajudo pessoas a fazerem coisas. O quê? Depende do que ela quer fazer. Porque eu sou um profissional que ajuda no desenvolvimento pessoal, no destrave emocional, na produtividade, no foco. Então qualquer sonho, qualquer projeto que ela tiver, eu posso ajudar ela a ter, né? Eu posso ajudar ela a fazer. Então eu sou um profissional que ajuda pessoas a fazer coisas, né? Seja o que ela vai fazer, qualquer plano, negócio, projeto, crescimento de vida. Entre lá. Então eu ajudo nas travas pessoais. Quarto passo aqui do nosso Ikigai, que é o que o mundo precisa. Então você acredita que você fazendo isso, o mundo vai ser melhor, as pessoas vão ser mais felizes, você vai ajudar o mundo em alguma questão, né? Então eu entendo que existem vários nichos, várias coisas no mundo. E algumas você pode fazer ali por dinheiro e tudo mais. Só que a principal coisa da sua vida, que você vai levar mais tempo, você não quer que deixe um mundo melhor? Então o que você acredita que pode fazer um mundo melhor? Vou dar exemplo. Imagina que uma pessoa ela está num ramo de fumo. Então acontece, muitas vezes ela gosta daquilo, ela é boa naquilo, ela ganha dinheiro com aquilo, mas será que está ajudando o mundo a ser melhor?
Então muitas vezes ela pode ganhar muito dinheiro com aquilo, né? E depois se decepcionar por fazer uma coisa que ela acredita que não deixou um legado bom. Então a quarta coisa é, você faz uma coisa que o mundo precisa, que é... Agora que a gente já passou pelo Ikigai, vamos ver o tipo de liberdade que os projetos futuros podem dar. Então o que acontece? Você escolheu uma área, mas como você vai viver essa área, você precisa ajustar ainda. Certo? Porque você pode trabalhar para alguém, você pode abrir o seu próprio negócio, você pode fazer música sobre o assunto e ganhar royalties. Então, várias coisas. Eu sou uma pessoa imparcial no quesito de você ser um empreendedor, você abrir o seu próprio negócio. Porque isso é uma das coisas que mais é liberdade, né, dentro de uma área. Em vez de você trabalhar operacionalmente em um projeto, é você trabalhar estrategicamente para fazer um negócio surgir e depois, com o tempo, esse negócio andar sozinho. Claro que é uma construção, certo? Que ele pode te dar liberdade de tempo, geográfica, liberdade financeira e escala. E a gente vai avaliar cada uma dessas partes, né? Começando, por exemplo, muitas vezes se você não consegue pelo menos essas 4 liberdades, tenta pelo menos 2. Então, nossa, Douglas, mas empreender no começo é muito difícil, você não tem nada dessas coisas. No começo você tem que desenvolver um projeto mesmo, então vai ser muito puxado. Mas depois os frutos disso são os caminhos que podem te dar essa liberdade. Então vamos avaliar um por um. Primeiro, liberdade de tempo. Então acontece, no começo você vai parar de trabalhar 8 horas e vai trabalhar 16 horas. É comum. Só que futuramente você vai ter uma liberdade de tempo que você vai conseguir organizar o seu horário de acordo com o que você quer, certo? Você não vai conquistar isso no começo, tudo bem. Mas com o tempo você vai tendo mais essa liberdade de organizar as coisas, certo? Exemplo, eu não vou falar de mim agora, mais pra frente eu falo. Mas vamos lá. Primeiro, então, o projeto que você vai fazer, ele consegue dar uma liberdade de tempo para você, que você pode ir no aniversário da sua filha, que você pode tirar férias quando você quiser, que você pode escolher os horários que você vai trabalhar, certo? Se você pode ter projetos, estudos em paralelo, ele te dá isso, ou futuramente pode te dar isso. Então, o caminho onde você está indo, você está indo para uma profissão que você vai ser um chefe totalmente saturado, que não tem tempo para nada, que eu chamo de algema de ouro, né? Você ganha dinheiro, mas não tem tempo para gastar. Então você está indo para esse projeto, ou você tem um projeto que vai conseguir te dar liberdade de tempo para você desfrutar, ter qualidade de vida, poder trabalhar por prazer e não por obrigação, né? Poder trabalhar nas épocas do ano que você tem vontade, para trabalhar o dia da semana que você tem vontade. Se você quiser, agora eu quero tirar amanhã para mim, agora eu quero tirar à tarde. Você consegue fazer isso? Então, observe isso. Né? Eu vou te dar aqui algumas orientações também, né? Hoje eu tenho alguns projetos que ajudam terapeutas a criar isso também na vida, certo? Mas mais pra frente eu vou comentar mais um pouquinho. Segunda coisa é liberdade geográfica. Então, o marketing trouxe isso pra gente, né? O trabalho online, o trabalho home office trouxe bastante isso, que trabalhos principalmente com ensino, né? Você pode trabalhar consultorias em outro lugar, você pode simplesmente se deslocar, eu quero morar no sul, eu quero morar no norte, né? Muitas vezes quando eu vou viajar, quando eu tenho que estar em outro lugar, eu consigo continuar trabalhando, criando conteúdo. Lembro que teve uma época até que eu estava na casa da minha irmã e eu abria lá o computador lá e comecei a atender meus clientes lá. Então eu consigo criar conteúdo em vários lugares. Então, o seu trabalho ele consegue te dar uma liberdade geográfica que você, se você quiser, tem um sonho de morar em tal cidade, se você tem um sonho de morar em tal estado ou fora do país, essa profissão ela consegue permitir que você tenha esse sonho futuramente, certo? Terceiro ponto, liberdade financeira. Muitas vezes a gente quer escolher a profissão também só pela paixão. Aí não dá. Por quê? Porque a sua profissão não é somente para você, mas para a sua família. Então, talvez você pode gostar de ter uma profissão, você pode gostar de fazer aquilo, mas você gosta também, não gosta também de dar uma felicidade para sua família, de realizar os sonhos dela, de dar segurança para ela. Então, quando você for analisar isso, tem gente que às vezes gosta daquela profissão e não pensa em crescer e montar um negócio com ela, porque gosta só de fazer aquilo. Só que você tem que pensar também na possibilidade dos seus, daqueles que você ama. Então, crescer e ter liberdade financeira para ter mais conforto é uma coisa que você precisa visar. Você não precisa ser milionário, mas você precisa ter uma renda suficiente para viver com dignidade, cuidando da saúde de vocês e que vocês possam lidar com imprevistos. Faz sentido? Então, pensa na liberdade financeira.
Quarto ponto é escala. Muitos profissionais, eles trabalham no operacional de uma forma que eles só podem atender um cliente por vez, só podem atender uma empresa por vez. E por causa disso, por causa que o dia tem 24 horas, eles não conseguem crescer, não conseguem escalar. Então eles saturam, enchem a agenda, né? E aí eles se matam de tanto trabalhar para conseguir manter aquele padrão de vida, né, financeiro e tudo mais, né? Então, eles não têm escala, são profissionais focados a atender uma pessoa só. E uma das coisas que pode ajudar nisso, a resolver isso, é pensar em formatos de projetos que você consegue atender mais pessoas de uma vez, certo? E aí a gente entra em várias questões, né? Cursos, livros, royalties de alguma forma, grupos, mentorias, consultorias, equipes treinadas por você, franquia, N coisas. Mas você precisa. Então esse processo vai te ajudar a fazer uma transição de carreira ou uma transição de negócio, né, muito mais segura, porque você vai conseguir observar